Qual o valor de indenização por danos morais na internet? Como os tribunais lidam com essa situação? Eu sou a Marina, advogada e apaixonada por mídia e redes sociais. E aqui no canal do escritório Afonso Lima Advogados, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você, que é influenciador digital ou que quer se tornar um, possa saber seus direitos ao produzir conteúdos para a internet. Infelizmente, ocorrem diversas situações na internet que podem gerar danos morais. Desde fatos muito graves e criminosos, como stalking, preconceito, racismo, machismo, agressões às pessoas LGBTQIA+, ameaças, xingamentos, difamação, até fatos relacionados a bens materiais, como golpes, falta de entrega de produtos comprados em e-commerce ou marketplaces, por exemplo. Mas o que é dano moral? Quais são os valores envolvidos? É o que nós veremos agora. Os danos morais são danos que causam lesão à moral, à honra, à imagem das pessoas, ao psicológico das pessoas. São morais os danos que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana, intimidade e honra, ou sua reputação ou consideração na sociedade. Por exemplo, quando uma pessoa faz declarações ofensivas a outra pessoa em uma rede social, isso fere não só a pessoa em si, lhe causando sofrimento, como causa danos à sua reputação e consideração na sociedade. Estes direitos são tão importantes que a reparação de danos morais está na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º. A reparação do dano moral tem um duplo aspecto. O primeiro é uma compensação para confortar a vítima, ajudando-a a sublimar as aflições e tristezas decorrentes do dano injusto. A segunda é uma punição, cujo objetivo, em suma, é impor uma penalidade exemplar ao ofensor para que ele seja educado e não volte a repetir essa conduta. A vítima de uma lesão a seus direitos como indivíduo, que em certos casos podem ser mais valiosos do que os integrantes do seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser definida pelo juiz, considerando as circunstâncias de cada caso e tendo em vista a condição financeira do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Mas afinal de contas, qual o valor de indenização por danos morais na internet? Bom, a primeira coisa que os clientes me perguntam quando me procuram, mal tendo feito o relato do que aconteceu, é: qual o valor da indenização por danos morais na internet? Bom, antes de mais nada, é preciso esclarecer uma coisa muito importante. Não existe um tabelamento ou valores fixos de danos morais. O que se pode fazer é ter uma ideia de como os tribunais decidem causas similares. O judiciário vai considerar cada caso individualmente, vai analisar as provas e a forma como o processo é conduzido. Aqui, faz toda a diferença ter um advogado qualificado cuidando da sua causa. E a partir daí, se vai definir como vai ser feita a compensação pelos danos morais sofridos. Mas, a título de exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a indenização por danos morais causados pela ausência de entrega de uma geladeira comprada pela internet chegou a R$5.000. Já no caso de ofensas proferidas pela internet, o mesmo tribunal varia suas decisões, condenando os ofensores ao pagamento de indenização por danos morais entre R$7.000 e R$20.000, quando as ofensas ocorrem entre anônimos. No caso em que um influencer com milhares de seguidores proferiu ofensas, cometendo crime de calúnia contra um famoso cantor, ou seja, duas pessoas públicas, o Tribunal Fluminense condenou o influencer a pagar R$125.000 a título de danos morais ao ofendido. Ou seja, o valor de uma indenização por danos morais na internet varia muito conforme o caso concreto. O tribunal vai julgar a ação e, conforme o caso, é conduzido pelo advogado, já que as provas vão fazer toda a diferença. A título de curiosidade, trago aqui como são decididos esses casos nos Estados Unidos. Lá, em geral, as indenizações possuem valores bem mais altos que os do Brasil, porque lá há o forte entendimento de que reparação aos danos morais deve servir como uma punição exemplar ao ofensor. Em um estudo realizado em 2009, que eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado, consta como a maior indenização por danos morais em razão de difamação nos Estados Unidos naquele ano o valor de $25 milhões. Em geral, de acordo com a pesquisa, os casos de indenizações por danos pessoais que atingem os maiores valores são dirigidos contra grandes corporações. Como você deve reparar, os valores de lá são bem discrepantes com os daqui do Brasil.
Como já deu para perceber, os valores envolvidos são altos e o sucesso da sua defesa em juízo depende muito do trabalho dos advogados, das provas produzidas, de qual tribunal vai julgar o caso, de quais as pessoas envolvidas, ou seja, se são famosas ou se são anônimas. Por isso, se você sofreu ofensas, comprou um produto e não recebeu, sofreu um golpe ou mesmo recebeu uma citação por supostamente ter ofendido alguém na internet, consulte um advogado da sua confiança para receber orientações a respeito das providências a serem tomadas. Aconselho a procura por profissionais renomados e com autoridade, além de foco no direito digital, já que, como vimos, o valor de indenização por danos morais na internet pode ser bem alto. Além disso, provavelmente, um profissional que não possui foco na área pode deixar escapar algum detalhe que pode fazer toda a diferença. Bom, eu também participei de um podcast legal, junto com o meu sócio, Gustavo da Costa Lima. Nós fizemos um episódio aprofundando esse tema. Clique aqui no card e ouça aqui no YouTube. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Nos siga nas redes sociais. Vamos postar conteúdos novos toda semana. É muito importante que você se inscreva para ficar por dentro de tudo que estamos falando aqui. Não se esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima! Tchau, tchau!